Primeiro passo para a venda. Vai ser difícil segurar o Ryan no Vascão, hein? Além disso, nesse Fala Gigante, você também terá informações importantíssimas sobre um cria que está se destacando muito longe do Vasco da Gama e é um nome esperado pelo técnico Fernando Diniz para a próxima temporada. De olho nele, tá? Tem também informações com relação à preparação para o jogo de quinta. É semana decisiva, amigo torcedor. Quinta-feira é Vasco e Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vambora em busca desse bicampeonato. Muitas informações e muitas novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua segunda-feira. Bastante agitado, bastante movimentado. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, como eu sempre falo, é o canal do torcedor vascaíno. Se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo, você está vivendo de fato errado. Se você é um vascaíno e não é um inscrito ainda do canal do Gigante Vasco, pense muito bem na sua vascainidade, tá? Eu tô aqui todos os dias para te informar sobre o nosso Vascão 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, que é fundamental para o crescimento aqui do nosso trabalho. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, falando, é claro, sobre esse jogo decisivo que teremos na próxima quinta-feira contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Começou a semana decisiva no nosso Vascão, amigo. A semana até a partida dessa próxima quinta-feira será longa e o técnico Fernando Diniz, após o treino que aconteceu nesta manhã de hoje, terá apenas mais dois treinamentos, né, para definir o time titular, o time principal. Infelizmente, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta ainda não estará à disposição do Fernando Diniz para o jogo dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Botafogo. Entretanto, o zagueiro colombiano já estará à disposição do Fernando Diniz para o jogo de domingo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro aqui no Caldeirão de São Januário. Uma baita informação. E que bom, né? Até porque o zagueiro Hugo Moura, que vinha sendo improvisado na posição, né, no sistema defensivo, ele que é um volante de origem, deve inclusive ser o zagueiro do jogo contra o Botafogo nessa próxima quinta-feira. Acabou levando o terceiro cartão amarelo contra o Sport no domingo retrasado, então está suspenso para o jogo de domingo contra o Ceará no Caldeirão. Automaticamente o Carlos Cuesta já estará à disposição e já estará entre os 11 iniciais. A grande dúvida, né, para esse jogo contra o Ceará e também até para a partida contra a equipe do Botafogo nessa próxima quinta-feira, é quem será o zagueiro pelo lado esquerdo do campo. Temos neste momento no elenco Cruz Maltino o zagueiro Robert Renan, um nome que veio a pedido do próprio técnico Fernando Diniz, que fez questão de ligar e chamar o Robert Renan para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Um jogador que o técnico Fernando Diniz gosta e muito e fez questão de trazê-lo para o nosso Vascão. A expectativa é que o Robert Renan seja o zagueiro do Fernando Diniz, mas o Lucas Freitas também vive um grande momento, tem tido boas atuações e tem moral também com a comissão técnica do próprio Fernando Diniz. Então a dúvida fica para isso. Contra o Botafogo, a tendência é que sim, Hugo Moura e Lucas Freitas se mantenham no time titular, até por ser um jogo decisivo e os dois já estarem acostumados a jogar juntos. Agora, para a partida do próximo domingo, amigo torcedor, contra o Ceará no Caldeirão, talvez seja o grande marco de uma mudança no sistema defensivo do Vasco. A entrada dessa nova dupla, de Carlos Cuesta e Robert Renan, sendo os dois titulares do sistema defensivo do técnico Fernando Diniz. Uma disputa completamente aberta, mas fica-se a dúvida com relação a como será a temporada de 2025. Além, é claro, né, dessa novidade que teremos no sistema defensivo, já para esse jogo de quinta-feira, o técnico Fernando Diniz
já teve esse longo período e ainda terá mais 2 sessões de treinos para definir qual será a dupla de volante. O Tietchan ainda segue uma incógnita, a expectativa é que ele sim volte após esses dias, né, sem jogos. Uma preparação específica foi feita sobre o Tietchan para que ele retorne o quanto antes aos gramados, então ele deve estar sim à disposição do técnico Fernando Diniz, e fica a dúvida sobre quem ficaria na posição de primeiro volante. Tem o Thiago Mendes, tem o próprio Cauã Barros, a expectativa é que o próprio Cauã seja o titular ao lado do Tietchan, mas é até uma dúvida não apenas para o jogo de quinta, como também para o restante da temporada. O Hugo Moura hoje é o titular da zaga, mas é um volante de origem. Voltando a atuar na posição de primeiro volante, será que o Cauã Barros vai ter esse espaço todo? Ou o Hugo Moura vai reconquistar a vaga de titular ali na posição? São opções que o técnico Fernando Diniz ganha e dor de cabeça também para o treinador. Um Vasco que está tendo um elenco um pouquinho mais cheio, e isso é muito importante para a temporada. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. O jogo lá de domingo contra o Ceará. A expectativa é que na quinta-feira o Diniz não faça muitas mudanças. Seja de fato Lucas Freitas e Hugo Moura na zaga, Tietchan e Cauã Barros na posição de volante. Agora para o jogo de domingo, contra a equipe do Ceará, você mudaria a zaga? Tendo o Hugo Moura à disposição até para o restante da temporada? É Hugo Moura e Tietchan na dupla de volante? Ou é Cauã Barros e Tietchan? Ou é Hugo Moura e Cauã Barros? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, amigo, quero falar com vocês, já que estamos falando sobre Cauã Barros, né, um caso aí de um jogador cria da base do Vasco, que foi jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, se destacou, voltou ao Vasco da Gama e hoje é um dos grandes nomes. Quero falar sobre um caso também muito semelhante ao de Cauã Barros, que é o caso do JP. Que jogador, né? É o garoto JP, um atleta diferenciado que hoje vem encantando torcedores do Avaí. Para ler comentários aqui de alguns torcedores do clube catarinense sobre o atleta, para você ter uma noção do que eu estou falando. Vamos lá. Um torcedor diz assim, ó: JP, a diferença dele para os demais, 3 pontinhos. Porque todo jogo esse treinador fraquíssimo tira o JP, mesmo ele sendo melhor em campo. Só temos um craque, o nome dele é JP. Parabéns, time. Hoje estão jogando com muita raça, que continue assim no segundo tempo. E que JP e está jogando a nível de seleção. JP faz muita diferença, diz outro, jogando muito, tem uma visão de jogo absurda. O JP hoje é um garoto que tem se destacado e muito na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Ele ficou de fato um tempo sem jogar recentemente, pois tinha arrancado os sisos e acabou sendo um desfalque, né, para o time catarinense. Ele voltou na partida contra a equipe do Vitória ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, e pelos comentários aí dos torcedores do Avaí após a vitória do clube catarinense, é perceptível como o garoto é talentoso e está chamando a atenção dos torcedores do Avaí. É mais um nome que tem tudo para amadurecer na Série B do Campeonato Brasileiro e ser muito útil no ano que vem para o Vasco da Gama, assim como foi no caso Cauã Barros, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, 5 jogadores, para você, amigo vascaíno, ter noção, com 20 anos ou menos, marcaram 2 gols ou mais, e entre eles está o meia JP. JP tem 4 gols marcados em 16 partidas no torneio, tá? Ele é o líder dessa estatística de jogadores de 20 anos ou menos com mais gols marcados. Abaixo dele tem um jogador do Coritiba, que é o Lucas Ronier, tem o Dudu, do Atlético Paranaense, o Gustavo Pajé, do Vila Nova, e o Tylon Robert também, do Avaí. Ou seja, o JP é o grande nome da Série B do Campeonato Brasileiro com idade sub-20. É a grande promessa, essa é a grande realidade da Série B do Brasileirão. Jogador que hoje, nesse momento, que vem acumulando ótimas atuações com a camisa do clube catarinense, vem chamando a atenção. O jogador ele está emprestado ao Avaí apenas até o final da temporada e tem um contrato com o Vasco até o fim de 2027, ou seja, tem mais 2 anos e meio de contrato com o nosso Vascão. E hoje, internamente, o Vasco está considerando esse desenvolvimento da joia, como é tratado dentro do Vasco da Gama, crucial para ele retornar ainda mais pronto na próxima temporada. Hoje o Vasco da Gama está entendendo que muitos atletas da base talvez não tenham condições nesse primeiro momento de já atuar no time principal, de já atuar no time de cima, e precisam de uma rodagem para voltar mais forte. E ver na Série B do Campeonato Brasileiro um mercado essencial para que essa rodagem aconteça, essa maturação aconteça e eles voltem ainda mais forte. É o caso do JP,
é o caso do Cauã Barros e será o caso de mais alguns atletas daqui para frente. É fundamental a Série B do Campeonato Brasileiro e que bom que a diretoria Cruz-Maltina entendeu isso e está utilizando dessa estratégia. A Série B, amigo vascaíno, está sendo um mediador para o Vasco. Tem um cria. Joga ele para o principal. Vê como ele vai jogar. Se ele se destacar, se ele aguentar o rojão, como se fala, ele vai ficar. O Ryan ficou. Com 16 anos ele subiu, aguentou o rojão, jogou, se destacou e está aí até hoje. Não foi emprestado. Agora se o Vasco sobe um garoto, coloca ele para jogar no time principal, ele não dá muita conta do recado, qual é a alternativa para o Vasco? Vamos jogar para a Série B e ver como esse jogador vai. O Vasco jogou Cauã Barros para a Série B, ele foi, se destacou, voltou para o Vasco da Gama e agora é um dos grandes nomes, já maduro, ou seja, passou pela Série B, se destacou, tem total capacidade de vestir a camisa do Vasco. Caso do JP, vai ser igual, bateu na Série B, se destacou, então tem capacidade para vestir a camisa do Vasco. Agora a Série B é um mercado importante para maturar e para ser um mediador também. Se o jogador bater na Série B e não conseguir ter destaque, amigo vascaíno, esse jogador não vai voltar para o Vasco. Miranda foi para a Série B ano passado, não se destacou, tchau, não vai voltar. Caso do Lincoln agora, sub-20, tá na Série B, não tá jogando um jogo pelo Volta Redonda. Esse atleta não vai voltar para o Vasco da Gama sem chance. Lucas Eduardo foi emprestado no ano passado, ficou esse ano no primeiro semestre vestindo a camisa do Cuiabá, não jogou um jogo no Cuiabá, esquece, esse atleta não vai voltar para o Vasco como não voltou. Série B está sendo um mercado de mediação. Se ele for para a Série B, o cria, e não jogar, esquece, esse jogador não vai servir para o Vasco da Gama. Eu acho que é bem importante. Eu acho que é algo chave para o Vasco, de fato, definir dentre os crias qual é o jogador pronto para vestir a camisa do nosso Vasco. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E já que estamos falando sobre cria, né, amigo, olha, vai ser de fato difícil segurar, tá? Porque essa imagem aí que tá aparecendo a vocês é algo normal na rede social neste momento, tá? Ryan com a camisa do Al Hilal. A torcida do clube árabe está literalmente apaixonada pelo cria. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando, né, sobre essa situação, sobre o interesse dos torcedores do Al Hilal na compra dos direitos econômicos do Ryan, na contratação da joia Cruz-Maltina. Entretanto, eu, Lucas, pensei que seria algo rápido, um interesse que ia acontecer e logo ia sumir. Entretanto, amigo, não sumiu. O interesse segue. Os árabes hoje fazem campanha nas redes sociais pedindo a contratação do Ryan. Subiu uma hashtag nesses últimos dias que não para de crescer, dos árabes desesperados pela compra dos direitos econômicos do cria Cruz-Maltino. O interesse saudita automaticamente pode sim render uma bolada ao Cruz-Maltino. Vale a pena se basear, diante aí de toda essa situação, no que aconteceu recentemente. Tivemos ontem confirmada a compra, né, por parte do Neon, que é um clube da Arábia Saudita, assim como o Al Hilal, do atacante Lúcio Rodrigues, do Luciano Rodrigues do Bahia, por 127 milhões de reais. Um dinheiro absurdo por um jogador que, diferente do Ryan, que tem 19, o Lúcio tem 22. E se pegarmos os números de Lúcio e Ryan, os números do Ryan são muito melhores. Pegarmos o potencial de Lúcio e Ryan, o potencial do Ryan é muito maior. Sendo que o Lúcio foi vendido por 127 milhões de reais e ainda teve mais 12 milhões em metas, ou seja, o valor da compra pode chegar a 140 milhões de reais e o Bahia ainda fica com 25% dos direitos econômicos. Se o Lúcio foi vendido por até 140 milhões de reais e o Bahia ainda fica com 25% dos direitos, o Ryan é um jogador que é para ser vendido por mais de 200. Mais de 200. E o Vasco é para se manter ainda com um percentual do jogador. Então, assim, a venda do Lúcio Rodrigues ontem, ela abre um caminho para o Vasco interessante. Se for para ser vendido para o mundo árabe, a proposta do Lúcio Rodrigues é o piso do piso do piso, se comparado ao que o Vasco tem que querer pelo Ryan na janela de transferências. Lucas, mas a janela não fechou? Fechou para o Brasil. O Brasil não pode mais comprar atletas de nenhum outro mercado. Apenas pegar ali jogadores livres ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, de fora para dentro, ou seja, clubes da Arábia ainda podem comprar jogadores do futebol brasileiro. A ver, amigo vascaíno, certo é, os torcedores árabes estão loucos. Na Arábia Saudita, quando a torcida faz a mobilização por um atleta, amigo,
pode ter certeza que não vai demorar muito para uma proposta chegar na mesa do nosso Vascão. Janela de transferência do mundo árabe vai até o início do mês que vem, até o início de outubro. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. Pode anotar, tá? Pode anotar. Bom, amigo vascaíno, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. E já, claro, eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!